No Acre 1h39, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Antes de conversar com o Coronel Roberto Marques, eu tenho um recado da Dom Barbearia para você. A Dom é uma das empresas que mais inovam no mercado acreano. Em parceria com a Baiu Cosméticos, a Dom traz vários produtos para o cuidado masculino. São produtos com extrema qualidade. Tem óleo para a barba, pomada com efeito seco, pomada com efeito molhado e shampoo 4 em 1 para cabelo, barba, para o corpo e para barbear. E ainda conta com o atendimento exclusivo dos principais barbeiros da cidade. Agende o seu horário pelo telefone 2102-4962. A Dom Barbearia fica na rua Rio de Janeiro, número 230, na sala 4. Agora sim, eu chamo ele que é o responsável pelo comando do Batalhão da Polícia de Trânsito da nossa Polícia Militar, Tenente Coronel Roberto Marques, por gentileza. Seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista, Coronel. Boa tarde. Boa tarde. Coronel, claro que nós vamos conversar sobre alguns detalhes a respeito da política de trânsito no estado do Acre, mas eu queria começar pedindo para que a produção passe aí um vídeo que mostra esse probleminha aí. Olha, nós temos o prefeito da cidade de Sena Madureira, Mazinho Serafim, na prática, impedindo a atuação do policial militar, um tenente da Polícia Militar do Acre, que, pelo menos ao que aparenta, não estava cometendo nenhum excesso. Ao contrário. E aí, quando eu falo ao contrário, é que motiva a pergunta que eu vou lhe fazer agora, Coronel. Por que o prefeito Mazinho Serafim não foi preso? Ele deveria ter sido preso. Fosse qualquer um de nós aqui, estaríamos com alguns problemas, não estaríamos não com a polícia? O que aconteceu? Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Por que o prefeito não foi preso? Será que o prefeito não queria ser preso? Eu te devolvo a pergunta. Mas, será que o propósito dele não seria justamente causar um impacto maior como um mártir, como uma vítima que estava defendendo o povo ali da Operação Álcool Zero? Será que qual seria o propósito do prefeito? Isso é uma dúvida que nós devemos nos questionar. Pela apresentação, pela forma como ele se portou naquele momento ali, tá? Ficou assim muito aparente que ele tinha uma intenção de se projetar de alguma forma, criar um fato político, né? O policial, o oficial que estava à frente da operação foi muito comedido na ação. Mas demais? Então... Ele foi quase omisso, não? Não foi omisso, ele não foi omisso. Até porque o que se fala é diferente do que aconteceu, é diferente da verdade. Se noticiou muito na mídia, né, de que o prefeito teria conseguido que o amigo dele não tivesse seu veículo guinchado, tampouco fosse notificado. Acabo de enviar, neste momento, para a comarca de Sena Madureira, documentos comprobatórios de que não só o cidadão que o prefeito pretendia defender foi notificado, como o auto que foi lavrado do recolhimento do veículo dessa pessoa. Então, o que o senhor está defendendo o que tinha que ser feito por parte do policial foi feito. Exatamente. O que tinha que ser feito foi feito. E nós temos comprovação disso. Nós temos a comprovação de que o cidadão foi notificado, o veículo dele foi guinchado, foi conduzido, o auto para o documento foi conduzido e foi encaminhado para a própria Ciretran lá de Sena Madureira, certo. E vai ser enviado também aqui para o Detran, aqui de Rio Branco também. Então, todas as providências que deveriam ser adotadas para o caso, do ponto de vista do trânsito, foram adotadas. Agora, Coronel... Fato é que, só para concluir, perdão. Fato é que há um excesso no diálogo do prefeito, na tentativa de tentar intimidar os policiais. Não, na intimidação, porque ele intimidou. Então, é uma questão subjetiva. Isso é uma questão subjetiva. Até porque ele não falou palavras de calão com os policiais, em tese. Ele não desacatou. O vídeo mostra ele falando muito alto, fazendo muito barulho, mas o intento dele principal, que era o de que o seu amigo não fosse notificado, não foi alcançado. Coronel, o agente de trânsito ali não se sentiu desrespeitado? Eu não acredito nisso.
Isso é subjetivo, é o que você acredita. Infelizmente, eu posso dizer para você o seguinte, o policial agiu comedidamente porque se ele tivesse um motivo para prender o prefeito, ele teria prendido. Inclusive, ele fez um relato documentado de toda a situação, né? E citando circunstâncias que ele disse que legalmente não encontrou, e nós, a priori, diferentemente do que se noticiou nas mídias sociais, o fato que acontece ali é o prefeito tentando gritar, tentando intimidar e fazer com que os policiais não tivessem a coragem de fazer o que eles fizeram, que foram os documentos que eu te falei que foram produzidos. Coronel, eu vou aqui tentar responder a pergunta que o senhor me fez, colocando a seguinte ideia. Bom, será que o prefeito não estava querendo criar um fato político? Bom, o gesto dele foi de tamanha agressividade com o policial que estava no estrito cumprimento do dever dele, que deveria ter sido preso e deveria ter sido criado um fato policial a partir disso. Mas o que me espanta é o seguinte, parece que a polícia militar, ou alguns policiais que compõem a corporação, não confiam na própria corporação. Na medida em que, ora, seja quem for, seja a autoridade que for, prefeito, vereador, deputado, governador, se desrespeitou a autoridade policial, ora, tem que ser feita eu não entendo, assim, eu achei que qualquer pessoa, se fosse um técnico aqui da televisão, se fosse um cidadão comum, a reação do policial normalmente tem sido bem outra, muito menos tolerante. Eu não estou dando carão em ninguém não, porque eu nem posso dar carão em ninguém. Eu estou só falando a respeito de uma situação que é factual. Posso dizer para você a questão da subjetividade. Assim, você achou que foi um exagero como o prefeito dialogou com o policial. No entanto, o que acontece de fato? Outras situações muito piores acontecem em ocorrências policiais, de partir para cima do policial, de bater no policial, de xingar o policial, de falar impropérios, de falar palavras de calão, né? E nenhum desses eventos que eu estou te falando aqui, estou te comentando, aconteceram nessa situação, nessa circunstância. O que você falou da questão, que eu até sugeri, né, a questão do fato político, é que o prefeito, sim, ele tinha essa intenção e ele queria ser vitimizado, ser martirizado, ser aquela pessoa que estava defendendo o povo da Operação Álcool Zero, como se a Operação Álcool Zero fosse um mal para o cidadão. Exatamente. Mas perdemos a oportunidade, a Polícia Militar perdeu a oportunidade de mostrar pedagogicamente quão importante é, porque tem muitos comentários aqui que falam o seguinte, coronel, o próprio prefeito no vídeo, ele fala o seguinte, vocês só vêm aqui na época da Expocena, quer dizer, dando a entender de que, em função de um evento X, é que vai a atuação da Polícia Militar lá. Ora, a lei não diz que pode fazer blitz em evento X e em evento Y. O policial está ali para cumprir a lei. Isso é uma meia-verdade. Por que é uma meia-verdade? Eu vou te justificar. O que é uma meia-verdade? É uma coisa que não é absolutamente verdade. Veja bem, nós temos operação de trânsito no município de Sena Madureira, como nós temos nos demais municípios do Acre, recorrentemente. Nós temos essas operações, eu tenho como comprovar isso para você, e é claro que um evento de maior envergadura exige maior policiamento. Claro. Isso não é uma obviedade? O que você não está dizendo não é uma obviedade? Por que na feira, na Expocena? Não, mas quem falou foi o prefeito. Não, justamente, mas isso é o que as pessoas, elas sabem que acontece isso, mas há esses comentários de que, poxa, mas logo na festa é justo, é porque na festa as pessoas tentem justamente a ingerir bebida alcoólica e a dirigirem, coisa que nós temos pedido recorrentemente para as pessoas que não o façam. A multa é cara, R$ 2.934, mas a multa a gente paga. O grande problema são as vidas que são ceifadas e muitas vezes de inocentes. Então, Itaã, se eu te disser um número aqui e disser para você que está em casa ouvindo, de cada 3 pessoas que são abordadas conduzindo veículo no estado do Acre, pelo menos uma é notificada.
Aí as pessoas falam assim, bem, existe uma indústria da multa. Não é assim, gente, não é assim. O nosso papel não é fácil de fazer porque nós nem sempre somos entendidos. Mas, se você perceber que no gráfico de análise do número de acidentes de trânsito com vítima fatal pós 2011, quando foi instituída a Operação Álcool Zero, esse gráfico é absolutamente descendente, né? E que antes de 2011 esse gráfico era ascendente, você vai perceber claramente que nós tivemos um grande número de vidas que foram salvas. As pessoas não estão preocupadas com isso, porque infelizmente elas acham que existe uma indústria de multas, né? E que essa indústria quer arrecadar. Essa não é verdade. Sabe qual é o grande desafio que eu posso fazer para você que está em casa agora? É fazer assim, ó, cumpra a sua obrigação. Se você não dirigir embriagado, a Operação Álcool Zero vai para a rua e vai voltar com 0 autos de infração. Esse simples é o nosso papel, né? É simples assim. Se você anda com seu capacete, se o seu veículo está em dia, nós não teremos que multar você. Aí eu te pergunto, por exemplo, pergunto para quem está em casa também, o desafio. Quantos policiais foram condenados por fazer uma multa, que aquela multa foi ilegal? Você já ouviu falar nisso? Não, eu não tenho esse... Não, já ouviu falar? A gente não ouve falar porque não acontece. A gente trabalha corretamente, o nosso papel principal, eu sempre finalizo as minhas falas, a gente participa de outro programa ao meio-dia na rádio, e a gente sempre procura terminar a fala no sentido de que nosso maior objetivo é salvar vidas. Se você que está em casa entende isso, você não comete infração de trânsito, você não pega o seu celular e sai dirigindo pela rua olhando para o celular, porque você, naquele 2, 3, 4 segundos que você abaixou a cabeça ou tirou a visão do para-brisa do veículo, você vai andar 100, 200, 300 metros e você vai correr o risco de estar atropelando alguém. É simples assim, não tem como inventar que A mais B igual a C, não tem isso. Se existe muita notificação é porque nós temos, infelizmente nós não temos o número de infratores adequado para que eles diminuam. Temos muitos infratores, infelizmente. Coronel, todas as vezes que eu tive a oportunidade de entrevistar o diretor do Detran, Luiz Fernando, né, sempre fala a respeito dessa questão da indústria das multas e, pelo menos, o entendimento que se chega é que falta mais transparência na gestão desses recursos que são arrecadados pelo Detran, pela atuação de vocês. Porque é o Detran e de certa forma, as pessoas que conduzem a segurança pública na área de trânsito, é quem tem que se esforçar para ser transparente e mostrar para o cidadão que não existe a indústria da multa. Acho que cabe ao poder público comprovar isso, não? Porque é claro que sempre vai ficar desconfiança de que existe a indústria da multa. Caberia ao poder público mostrar que não. E eu acho que é esse esforço que poderia ser um pouco mais intenso, não? Veja bem, quando você fala, né, da questão da gestão dos recursos, você está se referindo basicamente à autarquia, né, ao Detran, e assim, a destinação do recurso, ele é fiscalizado, né? Tem o Tribunal de Contas, tem o Ministério Público e tal, ok. Isso aí é tranquilo, a gente não tem por que ficar discutindo. É que o cidadão não se sente parte dessa fiscalização, aí é que eu complicado. Mas aí eu pergunto para você, infelizmente o nosso cidadão não tem paciência de ler o artigo 5º da Constituição Federal. E o que diz o artigo 5º? Não é verdade? Ele diz ele tem uma série de incisos, que se eu fosse falar todos aqui para você, primeiro eu seria um mestre, um gênio, né? No entanto... Mas o espírito da coisa qual que é? O espírito da coisa é o civismo, é cumprir as suas obrigações basicamente, e isso remete ao fato de que o cidadão brasileiro, ele faz pouco caso dos seus próprios direitos, mas quando é conveniente, ele alega que é cheio de direitos. Sim, tá, tem isso. Infelizmente, isso é uma verdade também. Isso é fato. Entende? Bom, Coronel, virando um pouco a página, deixando Sena Madureira para trás, mas vamos continuar para o interior, em relação à presença do policiamento de trânsito no interior, cidades como Cruzeiro do Sul, por exemplo, que é sempre uma cidade delicada quando se fala em qualidade do trânsito. Como é que está o cenário lá? Melhorou? Que avaliação que o senhor faz? Veja bem, Cruzeiro do Sul tem uma especificidade muito
É muito peculiar. Redundantemente peculiar, né? Que é aquela questão das ladeiras, né? Manutenção dos veículos. Manutenção dos veículos, tem que estar tudo muito afinado para poder funcionar tudo direitinho, né? É uma exigência do terreno, vamos dizer assim. Mas sim, hoje Cruzeiro do Sul nós temos um pelotão de trânsito lá que atende exclusivamente Cruzeiro do Sul. Quantos policiais tem? 10 policiais só do pelotão de trânsito. É pouca gente, né, Coronel? É pouca gente, mas para o número que nós temos de policiais trabalhar na área de trânsito, sim. Hoje é o que a gente consegue fazer. O ideal fazer. Seria quanto? Olha, pelo menos mais umas 3 vezes esse número. Pelo menos. Sim, pelo menos. Para poder ter uma fiscalização mais ferrenha. Ou pelo menos que fosse mais educativa. Porque o que as pessoas alegam que precisam mais da educação, sim, é fato, mas com o efetivo que a gente trabalha muito a fiscalização. Infelizmente a gente está focado na fiscalização, mas é uma necessidade. Com a fiscalização que nós temos hoje, não só em Cruzeiro do Sul, em Sena Madureira, em Brasileia, Cis Brasil, Epitácio-Holândia, todos os municípios do Acre nós trabalhamos, e nesse sentido, essa fiscalização, ela ainda assim não dá conta de tantas infrações, de tanta coragem que tem o cidadão de cometer as infrações. Não, quando você usa o trânsito, você percebe que o que tá posto sou eu primeiro, o resto que se dane. Pois então, para você ter uma noção, vou voltar a Sena Madureira para falar que em Sena Madureira, durante 3 noites de evento, nós tivemos 36 pessoas que foram flagradas conduzindo o veículo sob efeito de substância psicomotora, álcool, por exemplo, né? 36 pessoas. Nós tivemos um evento chamado Carnaval lá em Brasileia, foram 38 pessoas em 3 noites. Nós tivemos evento em Epitácio-Holândia, a Expolândia, 32 pessoas. Você percebe que não existe, infelizmente, uma compreensão, uma conscientização, nós não conseguimos, pela fiscalização somente, sensibilizar as pessoas de que o fato de elas estarem conduzindo alcoolizadas, elas vão matar outras pessoas, né? O gráfico que eu falei anteriormente, pré e pós álcool zero, operação álcool zero, se ele tivesse continuado sem a operação álcool zero, hoje nós estaríamos com a carnificina aqui em Rio Branco instalada, e no estado todo, como no estado de uma forma geral. Infelizmente, é essa conscientização que nós tentamos levar para as pessoas no sentido de que elas tenham a sã consciência de que ela dirigindo embriagada, quando ela está dirigindo de maneira sóbria, né, lúcida, ela se envolve em acidentes. Mas se ela está dirigindo de forma ébria, embriagada, ela vai ter também um prejuízo, não só para ela, e muitas vezes para o inocente. Para você ter noção, em Sena Madureira, durante a operação álcool zero, nós flagramos um condutor que não conseguia dizer o nome, tampouco se aguentava em pé, que estava na intenção de vir conduzindo seu veículo de Sena Madureira 1h da manhã até Rio Branco. Veja se isso é possível. Precisamos melhorar muito no que se refere à educação para a gente ter um trânsito com o mínimo de qualidade. Coronel, queria agradecer a sua participação aqui no programa Gazeta Entrevista. Nós que agradecemos e deixamos aberto o convite para outras oportunidades nós estarmos aqui com vocês. E assim será. Nós voltamos logo após o intervalo, falando a respeito do sistema penitenciário.